Salmo 46, versículo 1 em diante. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Pergunto a você: você tem passado aflições? Qual área da sua vida tem tirado a sua paz? Hein? Todos nós, mais cedo ou mais tarde, irmãos, enfrentaremos a sensação de que a vida está fugindo do nosso controle. Isso pode estar acontecendo exatamente agora com alguns de vocês. Isso pode descrever a sua situação hoje. O Salmo 46 é um dos salmos mais conhecidos das Escrituras. E ele é chamado como o salmo do grande reformador, Martinho Lutero. Estudiosos, inclusive, dizem que este salmo serviu de inspiração para Lutero compor um hino famoso, Castelo Forte. Quantos conhecem? Castelo Forte é o nosso Deus. É um hino muito conhecido, antigo, que ele cantava nas horas difíceis, de lutas e de aflição. E provavelmente, meus irmãos, aqui o contexto histórico em que este salmo foi escrito foi justamente a ocasião em que Deus livrou Jerusalém das mãos dos assírios no tempo do rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele era um poeta. E é muito possível que Ezequias tenha escrito não apenas este salmo, mas também o Salmo 47 e o 48. Então seria 46, 47, 48, onde a vitória do Senhor é celebrada sobre o inimigo. Amém até aqui, gente? Veja, o Salmo 46 é um hino que fala da segurança que o povo de Deus pode desfrutar em meio às lutas desta vida, em meio às tempestades desta vida. E neste salmo, você descobrirá que a intenção aqui do salmista ao escrevê-lo foi exaltar a Deus e o seu poder salvador. Agora, pergunto, você deseja ter uma vida tranquila? Quantos gostariam? Puxa vida, não é não, gente? Uma vida calma, uma vida com equilíbrio e paz de espírito. Eu creio que todos nós queremos uma vida assim, todos nós. Mas, gente, falar sobre tranquilidade, para a gente falar sobre tranquilidade, nós precisamos falar do seu contrário, que é a aflição. Inclusive o tema de hoje é segurança nas aflições. Vamos repetir o tema, gente? Ok, é isso que nós vamos falar.
a aflição é um mal que tem atingido a muitos. E segundo o dicionário, aflição é a condição de quem está aflito, angustiado e preocupado. Aflição significa, na verdade, é o sofrimento causado pelo desgosto. A aflição é aquela tristeza ocasionada por alguma dificuldade. É um excesso de preocupação, de ansiedade e de angústia. Isso é aflição. E o aflito, você já viu como ele é? O aflito é uma pessoa desassossegada. É uma pessoa agitada, sem paz de espírito, sem repouso. Ele não consegue dormir. O aflito é assim, aquele que não consegue dormir direito, sempre está agitado e sempre nervoso. Você conhece gente assim? Pois é, queridos. E essa pessoa vive assim por quê? Porque ela não consegue lidar com os problemas da vida. Não consegue lidar com as dificuldades que vão surgindo. E eu entendo o seguinte, que alguns problemas nós mesmos temos a capacidade de resolver. Outros problemas, os amigos podem ajudar. Ou até mesmo pessoas especializadas, um médico, um terapeuta, um advogado, enfim. Mas ainda há outros problemas, meus irmãos, que somente Deus pode resolver. E é justamente sobre isso aqui, sobre esse tipo de situações, que o salmista se refere neste Salmo 46. Os problemas que somente Deus pode resolver. De repente você já tentou de tudo e não conseguiu. Você pediu ajuda para os amigos, você pediu ajuda para um médico, para um terapeuta, para um advogado, para um profissional de alguma área e você não conseguiu. Mas há problemas que somente Deus pode resolver. Ele é o nosso escudo, a nossa força, Ele é nosso refúgio, como diz aqui o salmista. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Você pode dizer amém a isso? Amém, amém. Eu queria meditar nessa noite com vocês, neste salmo, o meu desejo é que no final deste tempo aqui que nós estaremos conversando sobre este tema, desta mensagem, todos nós possamos estar mais calmos, mais leves, mais confiantes no poder de Deus para nos ajudar a resolver os problemas que afligem nosso coração. Esse é o desejo que eu tenho. E eu queria analisar aqui algumas frases deste salmo. Vamos lá, gente? Preparado? Primeiro destaque. Está no versículo 1. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio. Você pode repetir? Vamos lá? Deus é o nosso refúgio. Agora diga assim: Deus é o meu refúgio. Veja que esse verso mostra o porquê que nós devemos nos acalmar em meio às tempestades desta vida. Em meio às tribulações, por que nós podemos nos acalmar? Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. E o que é, gente? O que é refúgio? Refúgio é o lugar para onde alguém foge ou se retira em busca de segurança, em busca de proteção e abrigo. Refúgio é o lugar que proporciona tranquilidade, paz, retiro. Refúgio é o lugar de esconderijo, de amparo, de conforto, de proteção. E Deus é o nosso refúgio. Meus amigos, existem momentos em que a nossa vontade é nos escondermos mesmo dentro de uma caverna. Né? Não sei você, mas às vezes a gente diz assim: nossa, que vontade que eu tenho nesse momento para um outro planeta. As mulheres principalmente. Quando os filhos estão dando trabalho, elas dizem assim: nossa, eu queria sumir do mapa. É ou não é, gente?
Queria ir para um outro planeta. Qual? Não sei. Me manda para lá. E muitas pessoas, por não suportarem determinadas situações, determinados problemas, dores e perdas, até decidem tirar a própria vida achando que isso vai resolver o problema. Isso não resolve o problema. E é justamente sobre estes momentos que o salmista aqui está se referindo. É sobre isso que ele está falando. Porque há dias, meus irmãos, que nós queremos fugir. E a gente nem sabe para onde. Mas a gente quer fugir. Eu quero sumir, Ronaldo. Mas a palavra de Deus nos dá a direção certa para onde nós devemos ir. Você quer fugir? Ok. A palavra de Deus vai te direcionar para onde você deve ir, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória a Deus, queridos. Então, se você se sente triste, abatido, infeliz, deprimido, desanimado por ter perdido alguém, um ente querido, ou ter perdido até mesmo o seu emprego, ou estar enfrentando um tempo difícil no seu casamento, um divórcio, enfim, ou por saber até mesmo que o seu filho agora está envolvido nas drogas, ou por descobrir uma doença no seu corpo, às vezes um câncer, ou por qualquer outro motivo. Gente, a primeira coisa que você deve fazer é se acalmar, não se desespere. Desespero, o que é que significa? Desespero significa ausência de esperança. O que é que significa desespero, gente? É ausência de esperança. Se você perdeu a esperança, você perdeu a fé. E aí a sua vida está correndo um sério risco. Você está em perigo. Quando você ouvir qualquer notícia ruim, se acalme. E não fuja. Ou fuja. Fuja sim, ok? Mas para onde? Olha, não fuja de casa. Não fuja da igreja. Não fuja da cidade, do estado, do país. Não fuja para o álcool. Não fuja para as drogas. Não fuja para as religiões. Não. Porque estas coisas parecem que acalmam, mas depois acabam fazendo mal pior. Então, você pode fugir para um outro lugar. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Fuja para Deus. Aleluia, aleluia, queridos. Procure refúgio em Deus, porque Ele é o verdadeiro refúgio. Meus irmãos, se você for ao encontro de Deus, você vai se sentir forte. Por quê? Porque Ele é fortaleza, Ele é poderoso, Ele é o nosso socorro, como diz o texto. Ele sabe qual é o problema que você está enfrentando. E Ele tem hoje a solução para qualquer dor e sofrimento que você esteja vivendo. Você crê nisso, igreja? Sim ou não? Deus continua realizando milagres. Ele quer realizar um milagre na sua vida. Ele tem a última palavra sobre todas as coisas. Ele tem a última palavra sobre a sua vida. A Bíblia diz em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 1, desculpa. O homem traça os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele tem a última palavra sobre todas as coisas. Não é o seu médico que tem a última palavra. Não são os seus advogados que têm a última palavra. Não são os seus vizinhos que têm a última palavra. Ninguém tem a última palavra sobre a sua vida. Quem tem a última palavra sobre todas as coisas é o Senhor, o nosso refúgio. Creia nisso em nome de Jesus. Há uma segunda declaração que ele continua dizendo aqui, né? O salmista. Deus é o nosso refúgio. Agora ele diz o quê? Deus é a nossa fortaleza. Então diga bem forte: Deus é a minha fortaleza. Diga isso. Você pode falar com convicção, igreja? Vamos lá. Deus é a minha fortaleza. Gente, o que é fortaleza? Fortaleza é força. É vigor. No dicionário é robustez militar. Lugar fortificado, organizado para a defesa de uma cidade, de uma região,
Segundo o dicionário, fortaleza é a qualidade de quem é forte. É a fortaleza do lutador. Naquela época, gente, a fortaleza era uma construção fortificada para se defender dos ataques dos inimigos. E neste contexto, meus irmãos, fortaleza está falando de proteção. Mas fortaleza também é qualidade de quem é forte. E agora, então, o salmista, ele deixa bem claro, Deus é a nossa fortaleza, ou seja, Deus é a nossa proteção, Deus é a nossa força. Quando você estiver enfrentando um tempo difícil, uma situação complicada na sua vida, lembre-se disso, Deus é a sua fortaleza, Deus é a sua força. Aleluia! Meus queridos, nós precisamos entender que nós não iremos vencer na força do nosso braço. Não, queridos, ou então contando com as nossas próprias capacitações, mas nós vamos vencer na força do Senhor. Creia nisso, porque é o Senhor que nos capacita, Ele que nos unge, Ele que restaura, é Ele que renova, é Ele que abençoa, é Ele que dá a vitória. Tudo nós podemos é naquele que nos fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Aleluia! E aí a Bíblia diz, Salmo 118, versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Isaías 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e Ele se tornou a minha salvação. Jeremias 16, versículo 19. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. Sabe, queridos, sabe de onde os homens de Deus do passado tiraram forças para enfrentar as lutas desta vida? Sabe de onde eles tiraram força? E continuaram a caminhada? É do Senhor. Sabe de onde vem a força e a coragem do crente quando Satanás se levanta contra ele? Vem de quem, irmãos? Essa força vem do Senhor. E ai de nós se Deus não fortalecer o nosso coração. Ai de mim e de você, desfalecemos, enfraquecemos, desanimamos e mais, somos derrotados. Pois é, basta Deus tirar por um só instante a sua mão fortalecedora de sobre nós, irmãos. E logo nós nos entregamos a sentimentos de depressão, de angústia e de morte. Por isso que nós precisamos pedir que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida todos os dias. Uma das orações mais lindas do Velho Testamento, que eu já ministrei aqui com vocês, fiz uma série sobre a oração de Jabez. Quantos se lembram desta série? Deixa eu ver. Foi maravilhosa, impactante. E a Bíblia diz que este homem orou a Deus, e Deus ouviu a sua oração. E um trecho da oração ele pede, ele diz assim, que a tua mão esteja sobre mim. Ele diz assim, que o Senhor me abençoe, foi o primeiro pedido. Que o Senhor alargue as minhas fronteiras, foi o segundo pedido. Terceiro pedido, que a tua mão esteja sobre mim, guardando-me de males, quarto pedido. E quinto, livrando-me de dores. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração deste homem. Deus respondeu à oração deste homem. Irmãos, nós não podemos fazer nada nesta vida sem a mão de Deus, sem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que a mão de Deus esteja presente em todos os momentos da sua vida, porque se Ele tirar a mão, já era, acabou. O que será da nossa vida? Portanto, meu irmão, minha irmã, continue pedindo a Deus para ser a sua fortaleza. Continue pedindo ao Senhor para que você seja fortalecido na força do seu poder. Como disse o apóstolo Paulo em Efésios 6, 19, ele diz, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Nesta noite seja fortalecido no Senhor e na força do poder do nosso Deus.
Em nome de Jesus. Deus é a nossa fortaleza, queridos. Deus é a nossa fortaleza. Isso significa que Deus é aquele que é forte quando nós somos fracos. Ele é a nossa fortaleza. E é por isso que Neemias, ele declarou, ele disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos repetir, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força. Mais forte, igreja. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor invade este lugar. A alegria do Senhor invade o seu lar, a sua casa e renova as suas forças. Seja renovado nas suas forças pela alegria do Senhor, que é derramada sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, continuando. Outra declaração do texto. Então, ele diz lá, o salmista, cadê? Aqui, ó. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E o que é que ele diz agora? Socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente nas tribulações. Imagina só você ter uma dor e não existir um remédio para curar essa dor. Imagina você estar num prédio em chamas e nenhum bombeiro vier salvá-lo. Hein? Ou então estar em alto mar, meus amigos, naufragando, sem nenhum salva-vidas por perto. Que sentimentos você teria? Desespero. É ou não é, gente? Essas situações, claro, elas levam as pessoas a um desespero. Mas isso não acontece com aquele que confia em Deus. Não. O coração, gente, de quem confia em Deus, sabe de onde vem o seu socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Aleluia! Mas o que é socorro? O que é socorro? Socorro é ação ou resultado de socorrer. Socorro é auxílio ou assistência que se presta a alguém em caso de doença, perigo ou dificuldade de qualquer tipo. Então veja, irmãos, veja bem, o socorro não é promessa de ação. O socorro é ação. E por que devo enfatizar esse detalhe aqui com vocês? Porque existem muitas filosofias e muitas religiões prometendo socorro, mas elas só prometem, gente. Só prometem e não têm a capacidade de socorrer realmente. Porque o nosso socorro vem do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Nosso socorro vem do alto, vem do Senhor. O socorro de Deus muitas vezes passa imperceptível na vida daqueles que confiam nele. Ah, meus irmãos, olha, Deus constantemente nos livra da morte sem que percebamos. De repente você veio hoje aqui a esta comunidade e houve um livramento, você nem soube disso. Deus livrou você de um acidente grave. Você não está nem sabendo. Quantas vezes Ele nos livra de coisas assim? Deus muitas vezes nos livra de ciladas armadas por nossos inimigos, pelo inferno, por maus espíritos, sem que saibamos, e Ele nos livra. Deus muitas vezes nos cura, meus irmãos, antes mesmo que os médicos descubram enfermidades em nós. Você crê nisso? Deus faz isso. E por que Ele faz essas coisas? Sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso. Porque o nosso Deus é socorro. Ele nos ama e Ele sabe cuidar muito bem de cada um de nós. Ele sabe cuidar. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é socorro presente na hora da angústia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Sabe, o socorro de Deus se manifesta visivelmente em cada um de nós, na hora da dor, da crise, da tribulação, da perda, do sofrimento, das humilhações, das perseguições. E quando surge alguém querendo nos destruir, Deus envia socorro a todos nós.
Deus envia, e nós percebemos que somente Deus poderia nos ajudar naquele momento. Acho que existem situações que acho que você já deve ter dito assim, puxa, olha, nessa situação que eu vivi, só Deus mesmo para me socorrer, porque se fosse de um outro jeito, não teria como. Eu iria fracassar, eu iria ter problema nisso. Você já disse isso alguma vez? Pois é, Deus envia socorro, o nosso socorro vem do Senhor. Vem dele. Caiam 1000 ao teu lado, dizia o salmista, Salmo 91, versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, não é não, irmãos? Quantos amam este livro, esta palavra? Quantos amam a palavra do Senhor? Glória a Deus. Como é bom a gente ouvir essas verdades bíblicas. Isso produz fé no nosso coração. A fé vem pelo ouvir. E ouvir é a palavra. O que produz fé no seu coração não é pensamento positivo, não. Não é repetir frases de efeito que vai produzir fé no seu coração. Olha, repita 7 vezes, eu sou vencedor. Repita, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. Pronto, tive fé. Não é isso que produz fé. Não é pensamento positivo. Não, sabe por que está dando coisa errada na sua vida? É porque você não está fazendo pensamento positivo, irmão. Pensa mais positivo. Você tem que pensar. Vai criando na sua mente a situação positiva. Deve ter que ser positivo. E aí vai acontecer. Não. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quantos querem ser pessoas de fé aqui? Você quer ter mais fé? Você precisa ir para a palavra. Quanto mais abastecido você estiver da palavra, mais fé você terá. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Número 4. Vamos continuar? Está sendo abençoado nessa noite? Irmão, irmã, vamos lá, vamos continuar. Há uma outra declaração. Versículo 2 e 3 agora. Diz assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Veja, em outras palavras aqui, queridos, o salmista está dizendo que ele não está sozinho neste relacionamento de vitória com Deus. E a grande verdade é que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Deus se faz presente. Ele prometeu estar conosco todos os dias, sempre. E todos aqueles que decidem confiar em Deus verdadeiramente, não precisam temer, porque não estão abandonados. Você não está sozinho, irmão. Você não foi abandonada pelo Senhor, minha irmã. Ele prometeu nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Por isso que você pode declarar todos os dias da sua vida. Você pode dizer assim: eu não vou temer. Alguém pode fazer essa declaração com força e em fé nessa noite? Diga. O salmista diz isso. Portanto, não temeremos. Eu não vou temer. Não vou temer. Se você está doente, você deve dizer assim: eu não temo essa doença, nem a morte que ela possa me trazer. Eu não vou temer. Se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, sendo alvo de mentiras, de fofocas, diga: eu não vou temer diante daquilo que estão dizendo ao meu respeito. Não vou temer. Se você perdeu o seu emprego, meu irmão, de tantos anos, o emprego bom que você tinha, você deve dizer: eu não vou temer o desemprego, porque eu sei que Deus pode me dar um novo trabalho. As portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E não há demônios. Você não precisa ficar com medo de macumba, de inveja, de olho gordo. Não fique com medo dessas coisas, porque maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo.
O Senhor está com você. Se a sua família tem sido nesses dias atacada, bombardeada por forças do mal e por pessoas que os representam, ameaçando você com obras de feitiçaria, de colocar teu nome na boca do sapo, de fazer macumba na esquina, de fazer voodoo, de espetar lá o bonequinho. Sabe aquelas coisas lá? Sabe ou não? Alguém falou, eu sei, já fez, né, irmão? Você não precisa temer. Você não precisa temer essas forças do mal, porque elas já foram vencidas na cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã, por Cristo Jesus. Ah, queridos, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É Cristo em vós a esperança da glória. Por isso eu não temerei, como diz o salmista, eu não vou temer. Eu não vou temer, não temeremos, ainda que a terra se mude, como diz o texto. Ou seja, mesmo que a terra vire de cabeça para baixo, nada vai abalar a minha fé. Nada. Confie em Deus, meu irmão, minha irmã, porque mesmo que a morte chegue, mesmo assim Ele tem poder de ressuscitar você. Porque Jesus disse lá em João 11:25, eu sou. Jesus disse o quê, irmãos? Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E por último, mais um aspecto desse texto que eu quero destacar aqui. Agora o salmista diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O texto diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Que é o versículo 10. Irmãos, existem coisas que ninguém pode fazer por nós. Somente eu e você podemos nos acalmar. Somente eu e você podemos nos aquietar. E eu fico pensando, por que viver inquieto, se nós podemos viver calmos? Por que, gente? Por que viver aflito se nós podemos viver em paz? Hein, meus irmãos? Por que viver atribulado se nós podemos viver tranquilos? A escolha é sua, é minha, a escolha é nossa. Escolha hoje se aquietar. Hoje. Aí eu pergunto, qual é então o remédio que pode nos aquietar? Qual é o remédio? O texto responde, e sabei que eu sou Deus. Ou seja, é o conhecimento de que só o Senhor é Deus. Aí está o remédio. É o conhecimento de que só o Senhor é Deus. O Salmo diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem gente que pensa que Deus fica brincando com os nossos sentimentos e Deus nos deixa passar por apuros na vida, né? Por dificuldades, para depois nos ajudar, só para ficar olhando a nossa reação. Tem gente que pensa isso. Outros pensam que Deus tem o poder igual ao do diabo. E que por isso a luta espiritual é uma luta intensa, e uma hora Deus vence, outra hora é o diabo que vence. Tem gente que pensa isso, gente. Tem gente que pensa que Deus vence o diabo no último minuto, nos descontos do segundo tempo da prorrogação. Que isso, gente? Nada disso é verdade. Nós temos que saber nessa noite que só o Senhor é Deus. Oh, meus irmãos, diga só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Ele sendo Deus, Ele tem todo o poder. Ninguém rivaliza com Deus. Ninguém. Todos os poderes que atuam no universo e no planeta, gente, todos os poderes estão submissos ao poder de Deus. Nós sabemos, queridos, que Deus é exaltado nos céus pelos anjos e pelos seres que vivem diante dEle, nos céus, mas nós sabemos que isso acontece na terra, entre os povos e nesta comunidade. Ele é exaltado neste lugar. Aleluia! E a cada dia milhares e milhares de pessoas se rendem aos pés dEle.
Cada dia milhares e milhares de pessoas são tocadas, são curadas, são libertas, são restauradas, são renovadas, são abençoadas pelo poder de Deus. E como disse Filipenses capítulo 2, e ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aleluia! Serei exaltado sobre a terra, diz o texto. O que é exaltar, gente? Exaltar é a ação ou o resultado de elogiar, de louvar e enaltecer. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, diz: ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu, e tu governas soberano sobre tudo e todos. Aleluia! Deus é exaltado, gente, entre as nações, e nós precisamos saber disto para nos aquietar. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero encerrar aqui, quero concluir essa mensagem para orarmos nessa noite. Eu quero orar por você, porque há muitas pessoas que estão aflitas. E a palavra do Senhor é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está aflito? Você anda inquieto? Qual é o motivo da sua inquietação? O que é que está pegando? É um problema familiar? É um problema na sua empresa? É um problema no seu casamento? É um problema com os seus filhos? O que é que está trazendo uma inquietação para você? Que está tirando o teu sono? Causando perda de apetite? Causando um problema nos relacionamentos com pessoas que estão próximas a você? Gente que te ama? Hoje Deus te convida a conhecê-lo como seu refúgio e fortaleza. Ah, meus irmãos, Ele é o teu perfeito socorro para você poder viver uma vida boa, uma vida leve, uma vida tranquila, em paz, e uma vida abençoada. E não importa o tamanho da tua luta, Deus conhece. Ele sabe exatamente qual é a tua luta. Você tem dúvida disso? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele sabe exatamente o que é que está acontecendo com você. Ele sabe o tamanho do problema que você está enfrentando. Mas, aquietai-vos, aquiete-se, acalme-se, tranquilize-se, porque Deus está com você. Deus está ao seu lado. Espere pelas vitórias que o Senhor já tem preparado para você. Você crê na vitória? Você crê que Deus tem vitória para você? Você crê que Deus tem bênção para você? Sim ou não? Então aplauda ao Senhor com toda a sua força nessa noite, em nome de Jesus.